Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 259, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Nós nos encontramos no capítulo Os Desencarnados, os Orientadores. Então, dando sequência no vídeo anterior, de número 257, 258, que conversando com alguns amigos, eles ficaram assim todos assustados com relação ao que nós tratamos no vídeo do dia anterior. Mas não adianta ficar assustado. É uma realidade. Não é verdade? Nós temos que entender que existe uma programação, uma disciplina. Então vejamos, eu vou voltar a fazer um comentáriozinho neste assunto aqui, pois Hermínio Miranda ele diz assim: por aí se vê que os nossos grupos e os nossos médiuns se acham meticulosamente catalogados nas organizações do espaço. Convém acrescentar que registros semelhantes, obviamente, para outras finalidades, existem também nos redutos trevosos. Então, um amigo meu, ele ficou pasmo a respeito do que nós tratamos nos vídeos do dia anterior, 257, 258. Mas por que pasmo? Pasmo, disse a ele, com todo respeito, porque não raciocina. Porque se nós pararmos para analisar, aqui na Terra, o governo, o presidente da República, os ministros, eles sabem quantas pessoas existem aqui no Brasil. É sabido quantas pessoas existem no mundo. Por que meios? Pelo CPF, pelo RG, e por muitos outros meios, não é verdade? Então o governo sabe que você existe. O governo sabe que você tem uma casa, tem um carro, tem uma fazenda. Ou o governo sabe que você está desempregado, está aposentado, né? O governo sabe quantas pessoas da tua família já morreu. Vamos usar esse termo, morreu. Sabe, é lógico, por causa dos óbitos, da baixa. Sabe quantas crianças nascem, quantas crianças morrem. Então, se aqui na Terra, que nós podemos dizer precariedade, com todo respeito, porque nós aqui nos encontramos, imagine no plano maior, a disciplina. Ora, pois você acha que reencarna alguém sem que Deus não queira ou sem que ele não saiba? Você acha que reencarna alguém aqui no Brasil sem que nosso Senhor Jesus Cristo, na terra toda, né?
sem que nosso Senhor Jesus Cristo não saiba? Você acha que reencarna alguém aqui no Brasil sem que o anjo Ismael não fique sabendo? Porque o anjo Ismael guia, é o protetor espiritual do Brasil. Eu podia dizer outros protetores de outros países no mundo, mas não vamos adentrar esse outro ângulo, não. Então, a mesma disciplina que existe aqui na Terra existe 1000 vezes no plano espiritual, pois a espiritualidade do bem, ela possui, a espiritualidade do bem, ela tem o cronograma completo de todos os seres aqui na Terra que se encontram na atividade e na inatividade também. Mas, como já dissemos, não é só os espíritos do bem quem tem esses registros. Os espíritos das trevas também. Os obsessores, pois nós temos que entender que os obsessores, os espíritos das trevas, eles possuem uma virtude que eu costumo dizer aqui, que é encontrado raramente entre nós aqui na Terra. Virtude essa cujo nome, disciplina, paciência. Os obsessores são disciplinados. Os charlatões, os mistificadores, os impostores, os zombeteiros, eles são disciplinados. Ah, não são não, Luiz. São, gente. Vamos aprender a raciocinar. Pois os charlatões, os mistificadores, os zombeteiros, os impostores, os espíritos brincalhões, eles só agem depois de muito nos estudar e ao encontrar em nós aquele ponto fraco, ali eles introduzem as técnicas deles. Pois só existe charlatões na erraticidade, mistificadores, impostores na erraticidade, porque há no corpo físico médiuns, charlatões, mistificadores e impostores, por aí em diante. Nós, quem somos os responsáveis pelo umbral existir? Nós, quem somos os responsáveis pelo umbral existir? A partir do momento que nós nos evangelizarmos, a partir do momento que nós optarmos pelos desígnios de Deus, ocorre uma evacuação no umbral. O umbral diminui. O umbral acaba. Pois eu não sei se você sabe, você acha que, com todo respeito, você acha que planetas que já alcançaram
a plenitude. Você acha que nesses planetas existem regiões umbralinas? Por exemplo, Sírio. Sírio é uma estrela, pois dizem-se os bons espíritos que é o lar, a residência de nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que lá em Sírio existem regiões umbralinas? Pois não, não existe regiões umbralinas. Não precisamos ir longe. Vamos aqui pertinho. Júpiter, por exemplo, não possui, ele não tem mais regiões umbralinas, umbral. Marte, que é aqui também pertinho, Saturno, não existe mais umbral. Porque todos os seres, eles se regeneraram. Não querendo com isso dizer que não há lá provas e expiações ainda. Pois há. Mas não existe mais regiões umbralinas. Digo com todo respeito, porque já tive a oportunidade de residir tanto em Júpiter quanto em Marte. Agora você pode me internar a hora que você quiser. Pois nesta existência física aqui, já estive tanto em Marte quanto em Júpiter, visitando lá os meus amigos de outras existências passadas. Agora você vai me internar mesmo no hospital psiquiátrico. Mas não tem problema não. Eu vou para lá satisfeito com o dever cumprido. Pois é a realidade. Acontece que a humanidade, com todo respeito, tem preguiça de raciocinar, tem preguiça de pensar. Às vezes, nós estamos conversando, acontece comigo isso também. Às vezes nós estamos conversando com alguém, aí vem à nossa mente uma palavra, aliás, um termo, e a gente esquece. Aí a gente fica assim, como é mesmo, como é mesmo, como é mesmo, como é mesmo. Ah, deixa pra lá. Isso é um erro. É melhor parar tudo que nós estamos fazendo e buscar relembrar aquilo, né, do que deixar pra lá. Porque toda vez que nós deixamos pra lá, nós nos acomodamos no desculpismo de que somos incapazes, e nós não somos nada incapazes, nós temos capacidade. Então, os espíritos das trevas, quando eles chegam a atacar, eles já nos estudaram meticulosamente, anos e anos. Até de existências passadas eles vieram nos estudando, devido à imortalidade da alma. Então os espíritos das trevas nos conhecem tanto quanto os espíritos do bem. Os espíritos das trevas, eles sabem o que nós pensamos, o que nós desejamos. Eles conhecem a nossa índole, a nossa moral, o nosso caráter. Eles conhecem o nosso intelecto. Eles nos conhecem. Eles nos estudam. Minuciosamente eles nos estudam. E outra coisa, são disciplinados. Eles têm paciência em nos estudar. Eles têm paciência em nos estudar. Porque quando eles resolvem nos atacar,
eles sabem onde atacar, pois você acha que os espíritos das trevas, eles saem dando tiro no escuro? De forma alguma, gente. Pois muitas pessoas acham absurdo o implante de alguns ovoides no perispírito e no corpo físico dos encarnados pelas trevas. Mas é preciso dizer que aquele indivíduo cobaia, ele foi muitos anos estudado pelas trevas, pelos obsessores, para encontrar um ponto fraco naquele cobaia, para ali no organismo físico e perispiritual dele introduzir ovoides para sugar todas as tuas energias, inclusive o fluido vital, a energia vital, ao ponto de levar aquele indivíduo a uma morte física precoce. Mas isso é injusto, Luiz. Por que injusto? Já que semelhante atrai semelhante. Já que aquele cobaia não fez e não faz nada para se regenerar, para se melhorar. Mas Deus não é pai, Luiz. É lógico que Deus é pai, mas está escrito também nas leis: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ora, nós temos que erguer a fronte, arregaçar as mangas. Então eu não sei por que muitas pessoas ficam assim, alarmadas, quando nos ouve dizendo isso. Olha só para você ver, até porque 90% do que nós aqui narramos, nós extraímos das obras básicas e inclusive da obra que nós estamos estudando. Pois você quer uma obra mais séria, que é a obra de Ivone Amaral Pereira, Memórias de um Suicida? Mais séria que esta obra de Ivone Amaral Pereira, as obras básicas. Obras de Chico Xavier, que são todas do mesmo nível, Hermínio Correia Miranda, Sueli Caldas Schubert. Então, veja bem, foi onde, ou melhor, é onde Hermínio Miranda diz assim: por aí se vê que os nossos grupos, os nossos médios, se acham meticulosamente catalogados nas organizações do espaço. Convém acrescentar que registros semelhantes, obviamente, para outras finalidades, existem também nos redutos trevosos. O que muitas pessoas não sabem é que todos os eventos que existem aqui na Terra são cópias insignificantes de tudo que existe na erraticidade do bem e na erraticidade das trevas. Por exemplo, Rock in Rio, é óbvio que o Rock in Rio é um evento cópia insignificante que existe lá na erraticidade umbralina e que para lá todos esses organizadores do Rock in Rio, para lá eles, à noite, quando deixam o corpo físico, eles vão e eles, assessorados
por aqueles espíritos das trevas semelhantes a eles, eles copiam o Rock in Rio e traz aqui para a Terra. 99% das músicas de sofrência, pancadão, samba, essas músicas que excita a alma aqui no corpo físico, essas sofrências que fica remoendo o fundo do baú e onde leva as pessoas a usar drogas, a bebida. São músicas todas elaboradas na erraticidade das trevas e que lá os músicos são levados e eles copiam essas letras e trazem aqui para o corpo físico para excitar os invigilantes que aqui no corpo físico se encontram. Carnaval, praticamente 100% dos seres que dependem e que vivem, né, nos carnavais, né, carne que para nada vale, né, 100% desses organizadores são levados à noite em espíritos às regiões umbralinas e lá, como existe carnaval o ano todo nas cidades das trevas, esses organizadores daqui que são levados para lá devido às más índoles, devido à imoralidade aqui no corpo físico, devido semelhante a que atrai semelhante, a ação e reação, causa e efeito, esses organizadores são levados a essas regiões umbralinas. E lá eles copiam minuciosamente as músicas, os enredos, os figurinos, a alegoria, essas coisas todas. Os carros alegóricos, até parece que eu entendo essas coisas, mas não é. É porque estão me passando aqui. Os sambódromos. Enfim, esses trios elétricos. Olha, gente, estão me mandando tudo aqui. Galo não sei do que da madrugada, galo de outra madrugada, galo do sol que nasceu, que não nasceu. Boi não sei do que, boi do bumbá, não sei do que, não sei do que. Isso tudo é cópia das regiões umbralinas. Lá nas cidades das trevas, que esses organizadores aqui do corpo físico, que estão aqui encarnados, à noite são levados nessas regiões umbralinas e lá eles copiam e trazem aqui para o corpo físico para excitar os invigilantes que no corpo físico que aqui se encontram, pois quantos milhões de pessoas se entregam a estas festas? O índice, isso já foi catalogado, o índice é elevadíssimo de aborto 2, 3, 4 meses após um carnaval. O índice é elevadíssimo de consumo de bebidas, de drogas. E por incrível que pareça, num país cujo o coração do mundo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, será que tem noção
o brasileiro a respeito do que estão fazendo com o Brasil? Na verdade, vamos modificar isso. Será que o brasileiro tem noção do que ele está fazendo com a oportunidade que ele recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo através do anjo Ismael, de reencarnar no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Porque uma coisa eu posso te dizer: para reencarnar no Brasil precisa ter merecimento. Não é qualquer um que reencarna-se no Brasil. Da mesma forma que já dissemos, espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta reforma íntima, reforma moral, reforma conhecimento, benevolência, indulgência, amor para com o próximo, amor para consigo mesmo. Será que o brasileiro tem noção do que ele está fazendo com a oportunidade que recebeu do próprio Cristo de nascer no Brasil? Quantos milhões de almas gostaria de nascer no Brasil, mas que, por falta de merecimento, precisam adiar alguns milênios ainda, porque não são todo mundo que tem merecimento de nascer nessa terra maravilhosa, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E todos os outros eventos que instiga, que excita a humanidade ao primitivismo, ao negativismo, todos os eventos que paralisa o progresso da humanidade, que obstrui o raciocínio da humanidade, tanto na área da política, quanto na área da justiça, nós vemos no Brasil e no mundo, principalmente nesse período de transição. Será que a humanidade tem noção do que elas estão plantando? Então, onde é que está o absurdo aí? Da mesma forma como milhões de espíritos buscam nas trevas e trazem para o corpo físico aquilo que excita os invigilantes que se encontram no corpo físico, a prática de erros, milhões de seres também que atuam de acordo com os desígnios de Deus e de Jesus, também são levados à pátria espiritual à noite, através do sono, e que traz de lá para cá centenas, milhares de obras edificantes. Quando nós sabemos que milhões de seres têm reencarnado, principalmente aqui no Brasil e no mundo, mas vamos tratar do Brasil, para ajudar o progresso daqueles seres todos que aqui no Brasil e na Terra se encontram num estado letárgico, dormindo no sol do meio-dia. No sol do meio-dia é dormindo frente a frente aos desígnios de Deus. Por isso, sol do meio-dia. Porque o sol do meio-dia, ele
é mais escaldante. Por isso significa os desígnios de Deus. Vamos para o próximo vídeo. Vamos dar sequência, porque tem muito mais outras novidades, se assim podemos dizer, no próximo vídeo e até encerrar o livro, é óbvio.